Olá, amigos da TVC BH, estamos abrindo mais um Gente que é Gente, e no programa de hoje nós vamos conversar, sabe, sobre o quê? Tratamento da informação espacial. Complicado, né? Não, nós vamos descomplicar isso agora mesmo, né? Como sempre, com a participação do jornalista Luiz Carlos Bernardes, o popular Peninha. Com grande prazer, doutor Didi, Edivaldo Farias, estou aqui com você e com os nossos espectadores. E nós temos o prazer também de contar com a presença em nossos estúdios do nosso vizinho Henrique Arthur, que é ator e que está aqui nos prestigiando, assistindo o programa ao vivo. Arthur está na tábua hoje. Está na tábua. Bom, mas a figura central do programa é o arquiteto urbanista, Dr. Rubens Gomes Pereira. Dr. Rubens, é um prazer recebê-lo aqui, na TVC BH. Obrigado pelo convite. O Dr. Rubens tem um trabalho que o número de folhas dá para comparar com os autos do mensalão, né? Trabalho de peso. Volume de peso. Trabalho Bom, de lá peso. não sei se é de peso. Sei não, que é volumoso. Esse aqui com certeza é de peso. Grave o assunto. Conteúdo, né? Isso foi a defesa de tese do Dr. Rubens Gomes Pereira, em pós-graduação. Ele que é professor da PUC. E a sua tese é Programa de Pós-Graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial, Impactos das Ações Antrópicas no Patrimônio Natural e Cultural do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bom, vamos ver resumidamente o que trata o nosso aqui, arquiteto urbanista. Primeiro, eu gostaria que o senhor descrevesse para nós o que é o setor, o vetor norte da região metropolitana ou da região da Grande BH. Bom, o vetor norte, a princípio, seria a região que está localizada a norte da região metropolitana. E esse conceito de vetor, ele foi colocado principalmente para indicar o sentido de direção do crescimento da cidade. Então, quando os técnicos usavam anteriormente o termo ao longo da via tal, né? Então, esse termo vetor, ele compreende, além da via, né, no caso do vetor norte, a gente tem a linha verde, que são as vias principais, e a BR e a MG 424. Então, seria a área vizinha ao longo dessas vias, não é? Sim. Agora, Rubens, o que eu sei, eu já li alguns trechos muito significativos do seu trabalho, aliás, parabéns, porque eu achei o trabalho muito sério e muito detalhado. Uma das coisas que você coloca não só o risco da poluição ambiental, mas o risco da destruição no curto e médio prazo de cavernas da maior importância histórica, é isso? Sim, sem dúvida. Só para situar para o espectador, naquela região, o vetor norte é a região que vai para Confins pela Linha Verde. Isso. Não é isso? O vetor norte, ele abrange vários municípios. Então, a área norte de Belo Horizonte, né, onde está incluído a cidade administrativa, né, os bairros, inclui Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos. Né? Então, é uma região bastante ampla. Sim. E o que vem acontecendo nesse local? Tradicionalmente, Belo Horizonte
vem crescendo desde aí da década de 50 no sentido oeste, que é no sentido de Betim e Contagem. Sei. Tanto que se você for avaliar o PIB dessas cidades, ele é muito, já se aproximam assim do PIB de Belo Horizonte, temos a metade do PIB de Belo Horizonte, mas muito distante do PIB dos demais municípios. Muito acima. Tá. Então, o que acontece? O governo estadual, dado que esse vetor oeste, que a gente chamaria assim, que englobaria Betim, Contagem, devido às questões já de saturação da região, Sim. resolveu investir, né, no vetor norte, né, na direção norte. Né? Então, parte desse investimento são, primeiro, o aeroporto, chamado Aeroporto Indústria de Confins, ou seja, esse aeroporto seria pegar o aeroporto que já existe e implantar ao lado várias indústrias de alta tecnologia que fariam parte de uma rede mundial de fabricação de materiais assim, leves que pudessem ser transportados por avião. Né? Então, o primeiro projeto foi esse do Aeroporto Indústria. Então, o aeroporto de Confins foi idealizado, projetado em função da indústria de transporte? Não, isso posteriormente. Ele esse projeto deve ser de 2003, por aí, de transformá-lo em aeroporto indústria. Então, ele já tem a licença para ser transformado em aeroporto indústria, só falta realmente as indústrias. Eu acho que está precisando ser transformado em aeroporto para transporte de passageiros, porque está um caos. E a Copa do Mundo vem por aí. Peninha, senão não é Copa do Mundo, aí vira Copa do outro mundo. Do outro mundo. Peninha, eu estaria mais em condição de bater um papo aqui com o Dr. Rubens se fosse há anos atrás, já que eu também já meti meu bedelho aí nessa área de urbanismo. Claro. Você não bedelho sabe, não, você deu boas sugestões. Você não sabe, camarada, que eu fui o primeiro fundador e o primeiro diretor econômico-financeiro da extinta Companhia Urbanizadora de Contagem, CUCO, que foi quem fez a Contagem. Edital da João César de Oliveira, naquela época, né? Sim. Foi feito aqui por esse locutor que vos fala, ok? Que bom, então, ótimo. Mas hoje o tempo vai se passando, trabalhei com a Alípio, era da diretoria, era eu, Alípio Campos Pires e Eduardo Schroeder. Alípio é também um grande urbanista, amigo da gente, né? Sim. Bom, isso é só para a gente preparar, né, a investida aqui na área do Dr. Rubens, né? Sim. Porque você está falando em área de caverna, área disso aqui, mas eu e quero ele saber... denuncia os riscos que são gravíssimos em relação às cavernas, que são um importantíssimo patrimônio cultural de Minas Gerais. Não é isso, doutor Rubens? Além das nossas conhecidas descobertas do Dr. Lando, na região da Lagoa Santa, aqui o senhor consta do seu trabalho alguma outra caverna, ou a possibilidade de mais caverna? Sim. Bom, então, nós mudamos um pouco de assunto, né? É verdade, mas aqui é assim, o programa para ver se desperta, para que o telespectador chame a nossa atenção. Sim, e na região existem muitas cavernas, mais de 100 cavernas. Históricas? Não, e as cavernas, a gente tem 3 tipos de cavernas, na verdade. Não é a minha área, na verdade. Eu sou arquiteto urbanista e o meu objetivo, quando fui fazer esse doutorado, era ver como que estava indo o processo de urbanização dessa área. E no processo de pesquisa eu fui descobrindo outras coisas, achando, né? Porque elas já estão lá, né? Já foram descobertas, né? Então, o que acontece? Essa região, ela, onde está, ali no entorno do aeroporto de Confins, é a chamada região cárstica, que é o karst. O karst é um material
cuja característica principal é uma grande composição de calcário do seu material. E uma característica do calcário é que ele é solúvel em água. Então, quando chove, o calcário reage com a água reage com o calcário e dissolve. E ele vai abrindo vazios debaixo desse terreno. E esses vazios são cavernas. E aí tem várias características. Bom, doutor, me desculpa se a gente fugiu do assunto. Vamos retornar a ele? Vamos continuar aí como... Sim. Mas qual é o risco, por exemplo? Primeiro, o valor histórico dessas cavernas e, segundo, o risco de que elas sejam até destruídas nesse momento. Eu estou tentando voltar ao assunto que você estava desenvolvendo, mas o rapazinho aqui mas da era das cavernas e ele só quer mas saber sobre porque isso também é um ponto importante do trabalho dele. Sim, então eu vou só fazer uma pegada do que eu estava falando rapidamente e vou chegar logo na caverna. Tá. Bom, então, como eu estava falando, o governo estadual investiu no crescimento da cidade ou da região metropolitana no sentido do vetor norte, nesse sentido norte. Sim. E os outros projetos que foram imediatamente depois, eu falei primeiro o aeroporto indústria, depois veio a linha verde, depois a cidade administrativa. E ainda faltam alguns projetos que já existem os projetos, estão sendo desenvolvidos, que são, obviamente, o anel rodoviário, a duplicação do anel rodoviário e a construção do chamado rodoanel. Que já estaria até, vamos dizer, ultrapassado? Já está ultrapassado o projeto. Porque o rodoanel, ele foi feito numa parte onde não existe urbanização ainda e fugindo da área urbanizada para ficar mais barato o custo, né? E o objetivo dele inicial era tirar o transporte de cargas do anel rodoviário. Só que, pelo tempo que passou, isso já ficou ultrapassado, né? Quer dizer, a gente tem um anteprojeto, quer dizer, eu acho que se o governo for levar isso à frente, o projeto vai ter que ser reelaborado, né? E também a gente não vai ter apenas o tráfego dos caminhões, que vão ser desviados. À medida que você fizer esse rodoanel, várias iniciativas, tanto industriais quanto de loteamentos, vão acontecer. Então, obviamente, o rodoanel já vai começar saturado, como está hoje a linha verde. Mas aí que está aquele barato que vai custar muito caro. Não adiantou nada, só vai trazer mais problema. Na área de urbanismo, isso é muito complicado. Você acaba de fazer um projeto, consertar uma via ou criar uma via, antes de acabar ela já está ultrapassada. Sem dúvida. Porque o número de carros que entra todo dia até pelo crescimento da economia pós-Plano Real, nós temos que voltar para as cavernas, ou ir lá para cima ou lá para baixo. Eu quero só fazer uma pergunta para ele, talvez para responder no outro bloco. Porque esse bloco quem encerrado. fez esse planejamento é alguma empresa mineira, carioca, paulista, brasileira ou é uma empresa estrangeira? Esse planejamento em que inclusive o rodoanel já nós vamos saber quem fez. Olha aí, isso aqui está parecendo novela ou seriado. No próximo bloco, tá? Vocês aguentam a mão aí, por gentileza, mais um instantinho, que nós vamos fazer um rápido intervalo e já o doutor Rubem Gomes Pereira responderá a pergunta do Peninho. Ok, Peninho? Perfeito. Até já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Retornamos com a gente conversando hoje com o arquiteto urbanista, Dr. Rubens Gomes Pereira, professor da PUC, Pontifícia Universidade Católica, e autor de um trabalho, tratamento da informação especial, que foi... Espacial, que foi sua defesa de tese na pós-graduação. Bom, o Luiz Carlos Bernardi deixou uma pergunta aí para o Dr. Rubens responder no início deste bloco. Sim. Então, para o Vetor Norte, foram elaborados 3 projetos. Vetor Norte, só lembrando para quem está nos sintonizando agora, Vetor Norte da região metropolitana. Da região metropolitana de Belo Horizonte. Tá. O primeiro projeto foi idealizado pelo Instituto Horizontes. Aqui, e que eles tratam as linhas gerais do desenvolvimento da região. Posteriormente, cerca de 1 ou 2 anos depois, o governo estadual contratou outro projeto, aí contratou a Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com a PUC e, se não me engano, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, que fez uma parte do trabalho. E não satisfeito com os dois projetos, contratou um terceiro projeto, que é uma firma coreana chamada Jurong Consultants. E essa empresa, especializada em grandes projetos, né, ela idealizou o projeto desse Vetor Norte, considerando o aeroporto